Aí eu nem lembro direito, mas eu acho que eu fiquei um tempo com eles. Experimentei essa vida de viajar. E eu falei, não, 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 não dá, porque de tarde eu quero estudar com meus amigos, com colegas de escola, e tenho que sempre estar de olho no ônibus, que horas que eu vou pegar. E também, toda hora, meu pai tinha que me buscar no rodoviário, né? É. Porque no meio da estrada eles não queriam que descesse do outro lado. Aí, aí eu cheguei em casa, né? Falei, olha, pro bem de todo mundo, ou vocês voltam, que minha mãe falou, impossível, ou eu tenho que ir, então. Eu tenho, não tem Foi que o pensionato das freiras, 20, então? não, pior. Aí meu pai falou, mas onde você vai ficar? Eu falei, mãe, não sei, pelo menos vocês me ajudam a arrumar um lugar, né? Aí eles falaram, não, por questão financeira, o apartamento tem que ser alugado, né? Porque 3 dormitórios, 3 dormitórios, não tem como para uma pessoa. Você tem que ir Sim. para outro lugar. Falei, tá bom, então. Aí minha mãe, oh, meu Deus do céu, me arrumou um quartinho na casa de uma senhora velha que estava alugando um quarto. Fiquei lá um tempo, fiquei 6 meses. Aí falei, não, 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 não. Muito controle, muito. Não, não dá. Eu preciso ter um canto meu, fazer Mais uma independente. república. República foi a pior decisão da minha vida. Pior decisão. Aí meu pai, contra a vontade dele, né, veio, foi fiador de um kitnetão grande, mas era um kitnetão, um espaço só, com mais 2 amigas. Meu pai falava assim, ó, você vai se arrepender. Você me escuta que você vai se arrepender. Porque essas meninas não têm nada a ver com você. Uma delas bebe, a outra, né, você não vai aguentar. Falei, não, mas o que você quer que eu faça? Assim que eu vou dar. E eram super minhas amigas, que a gente nunca tinha vivido junto. Dito e feito. Deu 6 meses, cheguei nelas e falei assim, gente, eu tô saindo daqui. Não, mas que jeito que teu pai que é fiador, e como é que fica se você sair? Falou, vocês me arrumam, elas ficaram de mal comigo, mas eu saí. Aí eu falei, bom, tudo bem, então tinha mais 1 ano e meio para me formar. Aí fui lá viver num pensionato de freiras. Aí, pelo menos, não ia ter bagunça, né? Não Não ia é... ter bagunça, era uma disciplina muito boa, né? Tinha café da manhã, mas o resto tinha que compartilhar a cozinha com um monte de gente. Eu dividia meu quarto com 3 mas era disciplinar. Eu tinha um lugar para eu estudar, uma biblioteca, tinha área, mas era uma casa imensa, uma mansão com 20 e poucas meninas, 3 por cada quarto. Aguentei 1 ano e meio. A disciplina era que 11h30 da noite fechava tudo. Fiquei atrás da porta uma vez. Fui numa festa de 19 dias. Aí, quando voltei, era bem tarde. Eu não sei de onde que eu arrumava toda essa coragem de andar em Campinas. Bati na porta, elas desligavam até o telefone. Tipo assim, 11h30, você tem que estar aqui. Aí, eu acho que eu bati na porta de uma amiga minha lá naquela rua Moraes Salles, nem lembro, em Campinas. Isso Dormi começo lá, dos anos 80, Neguinho? 85. Eu me 80, formei em 87. Então, entre 86 e 87. é. Era menos Ah, meu. violenta, a cidade era menos violenta, né? Um pouquinho menos, né? Mesmo assim, hoje, eu estudava de dia e dava aula de inglês de noite. Eu voltava às 10 horas a escola de inglês fechava de noite e eu voltava a pé até o pensionato, né, que eram talvez 10 minutos, mas foi bem complicado, foi bem difícil, bem difícil. Quando eu me formei, falei por um tempo eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu voltei para o Soltanier. Você Eu fez lembro que na química, época você fez química. fiz biologia, Biologia, biologia. biologia. Aí eu lembro que quando eu voltei para o Soltanier, ainda estava no bem bom, assim, férias, sem carro, andando de ônibus, não sabia nem dirigir, mas tranquila. A mamãe estava lá fazendo comida persa e fazia ensino, estava assim, nem não queria compromisso com a vida, que achava que agora vai ser mais um desafio. Aí eu lembro que família da Genuse e Luiz Henrique, Alexandre tinha 7 meses de idade, veio de carrinho, mudaram para o Soltanier. Foram antes de vocês, né? É. Ai, nossa, foi uma maravilha, porque agora eu tenho vizinhos, que eu pegava carona direto com a Ginus, porque
Aí É, pedi, você pode me levar para a cidade? Aí eu ficava, louco, aí enfim, eu falei, não, de novo, fiquei uns 2, 3 anos lá, eu falei, não, peraí, eu não posso ficar aqui, eu preciso sair, trabalhar. Trabalhava, mas eu sempre dependendo da carona, aí voltei para Mogi-mirim. O vida de solteirinho nunca dava certo comigo. Que aí mesmo eu comprando um carro, eu lembro meu pai ficava até as 2 horas de madrugada, de vez em quando acordado, para ver se estrada, tudo. Eu falava, não, não, é. não, eu vou ter que sair. Então, eu sempre fui uma cigana. Assim que eu estabilizei, estava tudo certinho, com emprego na Champ, trabalhando, com o meu ambiente e tudo, aí aparece ele e falou, não, nós temos que sair daqui. Se quiser casar comigo, vai ter que ser Estados Unidos. Eu falei, eu não acredito. Eu achei que ele ia morrer aqui. Não, mas agora pelo menos você fica quietinho, porque já tem mais de 20 anos que você está quieta aí. Estabilizou, Ai, né? chega, nossa, não dá. Ah, Agora eu tenho eu adoraria voltar para o Brasil um dia, voltar a morar no Brasil. Meu estilo é bem mais brasileiro hoje. Mas meu filho nasceu aqui, mal É, fala português tudo, mas você, gente, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo com ele, não vou fazer. mas eu acho que não. ensinar ele a falar português, eu acho que é importante, porque Ele sempre fala, Ele fala, né, mais fala ele bem, fala, ele mas não fala, sabe ele escrever. entende. Ele é, entende, né? Ele Entende? entende bem e consegue se expressar. Claro que leitura vem depois e escrita vai ser a última coisa, né? Mas ele consegue levar uma conversa boa. que bom, porque é importante, né? Nesse desenvolvimento intelectual, a gente não sabe também o futuro dele, né? Uma Exatamente. língua a mais sempre vai ser útil, né? E também tem a nacionalidade brasileira. Ele é registrado, ele é cidadão brasileiro. Ah, Apesar de ser nascido aqui por causa da Neguin, porque ela é brasileira, eu sou o único da minha família que nunca peguei cidadania brasileira. que A minha coisa! mãe, meu irmão, minha irmã, todos se Ele é viraram. visto permanente, Eu, mas não é eu tenho visto naturalizado. supermercado. Então, cada 2 anos, no máximo, eu estou no Brasil aí para carimbar o passaporte. Não posso ficar fora do Brasil mais do que 2 anos. Que coisa, né? Né? Isso um dia também Exatamente. vai acabar, né? Um dia, Ah, é muito essas divisões de complicado. mundo, todos esses problemas vão acabar, sem dúvida. Eu lembro que Mas, minha mãe tinha 2 passaportes, tinha iraniano e brasileiro. Eu tenho 2, não tenho iraniano mais. Eu posso aplicar, mas não tem interesse. Se eu quisesse, eu teria 3 passaportes hoje. pois é, E uma coisa, eu só tenho um cidadão do mundo, ser humano nesse planeta Terra. esse é o Mas melhor. olha, realmente são várias fases que a gente vai passando, né? Porque com 18 anos de idade, com quase 20, voltei para Presidente Prudente, né? Depois de fazer 2 anos de serviço. Começando a trabalhar na área de processamento de dados, basicamente ganhava um salário mínimo na época, tinha metade de uma CG 125, andava de moto de Presidente Prudente para Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, onde abriu uma firminha com computador que a gente comprou e financiou, dava aula de COBOL lá em Nova Andradina. Ixi, Maria. E aí começou a engajar, peguei um emprego que voltou para Bauru, de volta para Bauru, justamente na Cobra Computadores. Não sei se lembra da famosa Cobra Computadores, né? Sim, Que Não existe mais, existe. alguma coisa deve ter Hum. comprado, né? Que era parte era parte estatal e parte particular, né? é. Mas em Bauru, de volta em Bauru, ajudou a restabelecer aquelas conexões, né? E formaram várias amizades, conheci várias pessoas, continuando a comunidade Bahá'í estava bem ativa, começou os jovens, tinha vários amigos, o Paulo Alto, não sei se lembra dele, o Paulão, lá de Sim. Bauru. Outro dia teve uma conferência aqui no Soltanier, ele estava aí. Ele é um amigo tremendo. Claro que é amigo tipo homem. A gente pode passar 10, 15 anos sem conversar, que está no coração. É, verdade. Mulher não pode fazer isso. Ele não liga mais para mim. Não, isso não existe com a gente. Mas depois de mais esse tempo em Bauru, os caminhos do Brasil ainda estavam com a importação de sistemas fechado e continuar a carreira, realmente, para mim, de continuar, voltei para os Estados Unidos, que realmente era um contínuo de carreira, na verdade. Mas, chegando aqui, as oportunidades de ensino e de serviço à fé são tão amplos quanto o Brasil. Todo lugar tem necessidade.
Sem dúvida. E então a gente aqui tem... E você, claro, quando você casa e você tem um filho, aí começa a aula de crianças. É. Anos a gente fez aula de pré-jovens aqui nesse espaço que você está vendo aqui também, tem aula de pré-jovens. Levamos sempre uma coisa de instigar, como é que a gente faz esse espírito de fé continuar para as próximas gerações, né? Nosso filho foi abençoado que nem nós de ter dado a fé desde o começo da vida dele, mas não é todo mundo que aceita, nem mesmo que for criado na fé Bahá'í. Claro. Então, esse hábito de fazer orações desde criança, mas também qualquer oportunidade onde tinha uma escola de verão, que nem no Brasil, que minha mãe fazia, Dona Margot. Tem uma escola de inverno, uma escola de verão, pode ser no Tennessee, na Georgia, na Flórida, qualquer lugar, nós estamos lá. E essas amizades, mesmo que a criança quer é lá para brincar, quer jogar basquete, quer jogar uma bola, tá indo lá para se divertir, mas essas conexões e esses ensinos ficam. Claro. Ela está num ambiente tão espiritual que todas aquelas brincadeiras, aquele divertimento. Eu lembro a gente morando no Sultaniye, tinha escola de verão, né? Ou escola de inverno, e aí René e Raul iam. Minha mãe, uma vez, estava em casa nos visitando, quando foi no período da escola de verão, ia começar, aí René e Raul saíam de malinha. Aí mamãe falava assim, mas meu filho, para onde é que vocês estão indo? De malinha? Aí falou, nós vamos participar da escola de verão. Mas a escola de verão é aqui, né? É no mesmo ambiente. Eu falo, não, nós vamos ter que ficar hospedados lá nos dormitórios, porque tem horário para dormir, tem horário para tomar café e tal. Saiu os dois picurruchos de malinha. Então, isso realmente que você falou é verdade. Embora é o nosso papel fazer isso, mas não garante que, quando eles cresçam, eles vão ser Bahá'ís dedicados. Os nossos, graças a Deus, são, mas cada um segue o seu caminho, né? Exatamente, sem dúvida. Eu sempre digo que educar qualquer criança, independente da religião, independente da forma de educar, é ensinar a andar de bicicleta. Andar de bicicleta com 2 rodinhas. Depois chega um determinado momento que tira uma rodinha. Depois tira a outra. E quando ele consegue andar de bicicleta sem rodinha, para onde ele vai, é ele que decide. Exatamente. A gente tem que ajudar ele a formar aquela bússola interna, onde ele sempre pode saber se orientar. Qual que é a orientação que te leva para o teu futuro, para o crescimento, um passo seguro. Exatamente. Tendo essa confiança, aí você tem que ter a confiança nele, confiança em Deus de proteger e dar as asas. Como a Neguinha tá já saturada de escutar falar, mas a minha mãe sempre tem aquela atitude: eu não estou construindo navios para ficar no porto. Aí você tem que dar eles para o mundo, e eles vão fazer a vida deles, né? Muito bom, muito bom. Mas nessas andanças suas, nesses conhecimentos, vocês chegaram ao ponto de já se conhecer agora, depois começaram a pensar em casar. Deve ter tido muita história de ensino nessas andanças de vocês, né? Lembra de algumas aí? Olha, quantas a gente tem. A Neguinha tem várias aí no Brasil, né? E aqui, inclusive... Você diz aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Em qualquer lugar de onde vocês estiveram. Olha, no Brasil, eu sei que ela fazia muitas viagens em várias cidades, mas ontem mesmo ela estava num parque aqui, numa cidade vizinha, onde estavam fazendo uma mesa com materiais e atividades para crianças e arte e tipo, o que era? Borboleta. Estavam soltando borboletas e uma atividade que era uma atividade de proclamação ontem mesmo. Teve estante Bahá'í. Uma estante Bahá'í numa praça, onde estava um grande público lá, né? Então, sempre tem atividades. Aqui, hoje em dia, por exemplo, eu estou aqui no final. Quer dizer, ontem, enquanto ela estava naquele parque, eu tinha um trabalho para fazer, aí eu fui levar meu cachorro para o parque, para caminhar e passear. Eu tenho dentro do meu celular, deve ter umas 20 pessoas que eu já conheci fazendo amizade no parque, e a gente forma essas conexões com as pessoas.
tem que fazer amizade com o tempo. Nutrir, saber qual que é a sede daquela pessoa, ou o que aquela pessoa está sofrendo ou passando, e oferecer uma oração. Então, existe, claro que à medida que você vai passando pelas fases e etapas da vida, o ensino é diferente. Sim, Não é claro. não é mais na saída de sábado à noite para ir dançar, que é outra atividade, onde você também conhece pessoas, Sim, claro. né? Com certa idade, outra fase, então existe várias oportunidades ao redor da sua vida. O que você está fazendo sempre tem essa oportunidade de servir. Olha, aqui a gente conversa, eu tento fazer questão de fazer alguma menção. Eu peço a Deus, me ajuda a abrir a boca e espalhar a palavra pelo menos uma vez por dia para alguém. E às vezes é uma coisa muito simples, no supermercado, no checkout, né? Alguém fala, como é que tá o seu dia? Tudo bem? Eu falo, olha, tá tudo ótimo. Eu tô no supermercado comprando comida. A vida poderia ser muito pior. Ele Exatamente. sempre fala E isso. isso choca as pessoas. É uma maneira minha de chocar, porque a pessoa sai daquele normal. Quer dizer, a pessoa já engaja uma mentalidade diferente, Sim, mais positiva. mais positiva. E com o passar do tempo, você vai conhecendo até quem que está ali em volta. Mas claro que existe o ensino que você faz com algum comitê que está conversando com membros do governo da cidade. Aí você tem prefeitura, você tem membros do conselho da cidade, você tem gente que trabalha junto com sistemas corretivos com jovens delinquentes. Todos têm sede. As pessoas não percebem, mas os Estados Unidos também tem pobreza. Tem escolas onde você tem crianças que não estão graduando com literatura, com capacidade de ler e escrever no grau que é para ser feito. Então, fazendo o trabalho de trazer os sistemas dos livros Ruhi, ou o sistema de pré-jovens, não Ruhi, mas os pré-jovens, que eu não sei como é que chama no Brasil, Spiritual Empowerment, empoderamento espiritual. Empoderamento. Inclusive, temos uma primeira vez que tem uma escola pública que está aceitando a gente para fazer um programa pós-aulas com os jovens. Aqui em Gwinnett, né? Aqui em Gwinnett. Mas é uma vizinhança, é uma região onde, não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos tem uma história, bom, vocês sabem que os Estados Unidos tem uma história de racismo ferrado e de segregação ferrada. Uma das sequelas, uma das coisas que ainda ficou é que o sistema educacional ele é custeado em grande parte baseado nos impostos prediais daquele lugar. Então eu posso sair de onde eu moro e ir para uma cidade vizinha que é 15 minutos, lá tem um teto vazando, não tem dinheiro para nada, e o meu tem laboratórios com computadores. Mesmo estado, um do lado do outro. E o que isso significa? Essa disparidade econômica também segue linhas raciais, em grande parte. Não é absolutismo, claro, mas em grande parte. Então, tem muito desafio aqui nos Estados Unidos para a gente fazer, em termos de desafios trazer sociais. mensagem de Bahá'u'lláh para curar essa parte. Esses desafios todos, essas dores todas, a gente, outro dia, estava comentando, não lembro com quem, são as dores do parto, né? São as dores do parto. Uma nova ordem está nascendo, uma nova vida está nascendo. Então, as dores que precedem o nascimento dessa vida, a gente imagina uma mudança total, uma nova ordem mundial. Quer dizer, e com os problemas tão gigantescos que a humanidade enfrenta, imagina, o Guardião tem textos do Guardião falando sobre uma tempestade de inédita violência. Então, a gente realmente tem que aproveitar todo o tempo. Isso que você faz é maravilhoso, que ninguém faz, que todos nós buscamos fazer, né? Sempre levar esse espírito positivo, porque sempre tem dois lados a coisa, né? Eu posso olhar
se eu estou bem, quer dizer, de fato é como nós estamos, né? Se eu acordo de manhã bem, o sol pode estar quente, pode estar, como aqui está no Brasil agora, mais de 40 graus na maioria das cidades, com Nossa, essa loucura toda de tanto desmatamento, tanto crime ecológico, né? Então, eu posso acordar a 40 graus, molhado de suor, e falar: nossa, graças a Deus acordei, Acordei, estou exatamente. vivo, né? E mais um dia para enfrentar a vida. Ou eu posso simplesmente acordar e bravejar, xingar, né, sobre essa mesma questão. Então, eu acho que quando eu compro, quando você falou em supermercado, eu lembrei, todas as vezes, que não é só supermercado, em qualquer lugar, mas supermercado é muito interessante. Quando eu vou, termina, o rapaz ajuda a guardar as compras, aí eu vou pagar, dou o cartão de crédito, e aí eu falo com a menina agora, chega a parte que eu adoro fazer. Ela falou: o senhor gosta de pagar? Eu falei: mas adoro, por 2 motivos maravilhosos. Ela falou: eu não. Umas falam que gostam também, mas a maioria fala: eu não sei. Eu falei: eu vou te dar 2 motivos que, a partir de agora, você vai adorar fazer pagamento. Primeiro, se você paga, é porque você tem dinheiro para pagar. Isso é exatamente. uma grande coisa. E segundo, se eu pago, quando chega no final do mês, o dono aqui, o gerente, vai te chamar e falar: olha, está aqui seu pagamento. Se eu não Exatamente. pago, o gerente vai te chamar e falar: olha, os clientes não pagaram, infelizmente esse mês eu não vou poder te pagar. Você gosta ou não de pagar? Agora eu gosto. Agora ela adorou. Então, essa brincadeira, elas riem, né? Que Sim, geralmente são meninas no caixa, né? Então, o Guardião fala que nós temos que ser felizes, não só demonstrar que mas ser feliz de fato. ser feliz, tem uma radiância, né? Não ser, é como vocês, é como um casal. O casal tem que ser um casal harmônico, não só harmônico, mas tem que parecer que é. Porque, além de ser, a gente tem que parecer que é. Porque, às vezes, a gente parece que é e não é. E, às vezes, a gente parece que é e é mesmo. Então, esses exemplos, eu acho que uma das formas, talvez a mais poderosa, de ensinar é através do exemplo. Porque é como educar criança, né? Tem aquela máxima na educação que fala: criança vê, criança faz. Às vezes eu não preciso de abrir a boca. Eu lembro que lembra de Zéu, esposa de Robert Walker? Sim, 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 sim. E Robert faleceu também recentemente, né? sim. Sim, Então, a filha postou. é, A Shanta tá onde? A Shanta está no tá. Brasil, está no Brasil, em Ah, Brasília. voltou. 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 Então, ela dando uma palestra sobre educação Bahá'í, uma senhora levantou a mão e falou: olha, eu queria perguntar à senhora, como a senhora ela era doutora em Sim, educação, né? Sim. A PhD em senhora, educação. como uma educadora e tal, o que a senhora me aconselha? Porque a senhora sabe, no Brasil, a maioria das crianças não gosta muito de ler, né? Gosta de ver em vez de ler. O que a senhora me aconselha? O que eu deveria fazer? Ela falou: leia. Uhum. Leia e deixa que a sua filha veja a senhora lendo. E você está lendo. Exatamente. Porque não adianta eu falar: meu filho, é importante você ler, se ele nunca me viu com um livro. Guiar por É, exemplo. Né? coisa. Então, mas vocês iam contar experiências de ensino, que você começou a contar de neguinha aí, lá na praça, e as formas que você também utiliza para ensinar, que são formas poderosas. É no dia a dia, né? Na No dia a descontração de dia. levar o cachorrinho para passear. Olha, a gente tem que adaptar, porque todo mundo também tem um trabalho tempo integral, todo mundo tem ocupações, né? É, É diferente quando a gente tem talvez uma situação de vida diferente, mas ah, o dia a dia da gente leva a gente a ter encontros, compartilhar ensinamentos, usar os princípios da fé Bahá'í, quando tem uma reunião, trazer, às vezes, um ditado. Quando a gente tem amigos, tem várias famílias brasileiras aqui, muitas católicas, e
convidam a gente para o Natal, na casa deles, né? Para uma Semana celebração, Santa. Semana Santa. E é uma oportunidade incrível de trazer uma passagem sobre Cristo. É, E compartilhar. Às vezes, uma vez que teve o Natal, o dono da casa ficou super feliz que eu posso compartilhar algumas passagens sobre Cristo, a mensagem dele. Falei, graças a Deus, isso aqui é para ele, não é para nós, que mais ninguém tinha alguma coisa para falar sobre Cristo. Era sobre presentes, era conversa, era comida, e a gente traz essa oportunidade de fazer ensino, né? E todos são oportunidade de ensino. isso mesmo. Mas a Neguin fazia muitas nas cidades vizinhas de Mojimirim, né? Você saía de lá e ia para... Sim, sim, muito. Eu morei muitos anos, acho que de 80, deixa eu ver, de 90, 88, 89 a 2001, 2002 eu morei em Mojimirim. Só que depois na cidade, né? Um pouco... Ia muito, muito nas cidades vizinhas, com vários jovens, né? Porque na época era uma turma que todo mundo era solteiro, né? Eu lembro que era não sei se você estava no Soltania ainda ou não. Eu cheguei em 91 em Soltania. 91. Quer dizer, eu participava no Soltanier desde 88, quando o Comitê Nacional de Ensino foi para o Soltanier. Sim, sim. Eu viajava... Talvez um pouco antes, eu era muito amiga da Adriana Nasrobody, que é a esposa do Kamran, e uma outra moça de Mogi Guaçu. Eu sempre andava muito com o pessoal de Mogi Guaçu, que tinha mais jovens lá. Eu trabalhava numa empresa que era praticamente uma de Iguaçu, que é a Champion. Sim, trabalhei na Champion, que... Sim. Eu lembro de um apartamento bonitinho que você tinha em Mojimirim, né? É Silvia Mata. Silvia Mata. Ainda existe aquele condomínio fechado, Bom, depois que vim para cá, tivemos que vender, porque não tinha mais ninguém. Não estava lá para administrar, meu pai estava meio cansado também de tomar conta das minhas coisas e acabou vendendo o apartamento. Aí, eu lembro que a gente fazia muito viagem de ensino, e muito viagem, assim, visitar as casas dos barrais para fazer consolidação. Itapira, muito com o Fernando, com o irmão dele, Luiz Carlos. Os Carlos Guaranis, né? Não sei por onde ele anda agora. Muito com o pessoal de Mojimirim. João Carlos era muito amigo meu, ainda claro, né? Mas a gente quase só se vê quando eu vou para o Brasil. Com Nereu, a turma toda. Quando tinha alguma oportunidade, a gente visitava. E fiz muito ensino. Eu lembro que comecei com Marci Nilce, lá no Sol Nascente, na frente do Soltanier. Sim. Por quê? Porque era mais fácil, não tinha que ter carro. Então, andava eu, minha mãe, a gente ia com a Adriana, às vezes o Cameron via junto também, andava até lá a pé, né, e visitava as casas. Não eram nunca teve, acho que nunca ninguém se declarou lá, mas fazíamos umas aulinhas de criança lá também, e quem ajudava a gente para reunir as crianças era uma senhora que é uma senhora espírita, e que depois fiquei sabendo que fazia esse negócio de como é que candomblé? Talvez fazia sessões espíritas, né? Aí, mas ajudava a gente, não tinha problema nenhum. Naquela época, o Sol Nascente ali era um canavial enorme. Canavial, Sim. Era um canavial. Hoje é um distrito industrial. Sério? O que deu no Sol Nascente, enfim? O Sol Nascente continua tendo aquelas casas que tem estilo de chácara, né? Sim, chácara Sol Nascente, sim. Continua tendo aquelas chácaras lá, mas naquela área que é bem de frente ao Soltanier, era um canavial enorme, gigantesco ali. E aquela área toda foi vendida, mas virou o segundo distrito industrial de Mojimirim. Ah, tá. Inclusive, Raul trabalha numa das fábricas lá já há 12 anos, chamada Metal 2, é uma metalúrgica.
Dentro do sol nascente? dentro do sol nascente. Nossa, nem sabia, tá vendo? Nunca mais, depois que... Quando passa pela estrada, a gente vê todas as fábricas e tal. Sim, eu vejo as fábricas, mas eu nunca notei dentro do sol nascente. Eu É, adorava, todo domingo a gente estava lá. Hum. Até uma vez minha mãe convidou a Farideh, né, de Barão Geraldo, acho que ela está lá ainda, que ela é médica, pediatra, para ajudar, sei lá, fazer um check-up com criançada, ela veio. Tudo era oportunidade de ensino. de Ensino ensino. e serviço, Não né? sei se alguém se declarou, duvido, não sei, Mas mas não olha, importa. essas sementes que são colocadas, essas crianças que receberam um carinho, Sim, um amor e escutaram a palavra Bahá'í, pode ser dali a 15, 20, 30, 40 anos. Quando volta, escuta de novo. Eu lembro, tinha alguém dessa fé, dessa religião que fez algum bem. Exato. Eles eram pessoas de bem. É, tem muitas eu, viagens de... Perdão, eu passei pode... por uma experiência, muitos anos atrás, na Paraíba. Era Ah, uma cidade perto de João Pessoa, chama Cabedelo. Então, essa cidade, nós estávamos fazendo ensino, e naquela época a gente, quando ensinava para alguém, a gente convidava as pessoas, os vizinhos, geralmente em bairros modestos. Então, a vizinhança juntava toda na casa de uma delas, né? De uma Uhum. dessas vizinhas, que era um pouco maior. A gente estava numa varanda, numa das casas, e falando da fé, na época ensinava com álbum, né? A sim, gente sim, mostrando sim, o álbum, aquele... então, as figuras Como é que centrais. chamava o Eu álbum? lembro. Ok. Era um álbum de ensino, Sim, né? Conhecemos a Fé Bahá'í, tinha vários álbuns, né? sim, conhecemos a FEBAI, eu lembro dessa. Tinha Capa meio avermelhada, tá? discurso de Ana, né? Enfim, Sim, sim. então a gente estava ensinando e, na medida que ia avançando, falava do Bab, de Abdu'l-Bahá, falava de Bahá'u'lláh, ia falando, e tinha perguntas. Quando a gente chegava nos ensinamentos, que o Bahá'u'lláh ensinou tal coisa, igualdade entre homens e mulheres, e a pessoa ia perguntando. Aí nós ouvimos, atrás, assim, próximo da gente, um choro, mas parecia um choro de uma menina jovem. Falei, tem alguém chorando? Aí a outra senhora vai, eu também estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Paramos e fomos em direção àquele choro. Tinha uma menina de 16, 17 anos chorando e ficava se contendo para não parecer que estava chorando. Aí eu falei, mas o que houve que você está chorando? Ela falou, porque eu quero ser Bahá'í também. Aí eu falei, Oh, como assim você quer ser Bahá'í? Está chorando? Ela falou, não, eu estou ouvindo aí o senhor falando. Eu era jovem, mas para ela eu era o senhor. Sim. senhor já... Eu estou ouvindo o senhor falando aí, deixa eu contar por que eu estou chorando. Porque eu era criança, isso tem uns 10 anos, quer dizer, ela devia ter uns 6 ou 7 anos. Uhum. Eu tinha uma moça que vinha de João Pessoa dar aula de criança aqui, no bairro. E a minha mãe evangélica não deixava eu participar. Mas eu Ah, ficava escondido ouvindo a aula, o que a professora ensinava. Até hoje eu sei, ó Deus, guia-me. E cantou a Olha oração. só. tá Só vendo? que agora eu sou adulta, 16 anos para 17. Sim. Só que agora eu sou adulta, minha mãe não pode impedir mais. Então eu quero ser Bahá'í. Por isso que Tá ela aí. estava chorando. Você vê Imagina, mais de essa 10 anos atrás, essa menina não recebia o áudio de criança normal, porque ela ouvia escondido. Então ela só ouvia exatamente. parte. Ela não participava dos desenhozinhos que as crianças faziam. Que Então, a mãe quando não permitia. então, quando o Vale fala que jogou a semente, essa semente um dia vai germinar, Uhum. com certeza. Eu tenho uma amiga muito ativa na fé, inclusive, sem dúvida vocês conhecem ela, se chama Suzete, que mora em Mogi Guaçu. Conhece, Sim, Suzete? claro, claro. Como é que foi a história? É, eu dava aula de inglês no CCA de Mogi Guaçu. Isso antes de entrar na Champion. Eu só dava aula, não tinha conseguido um emprego, só dava aula. Emprego, assim. Sim. Aula também é Bom, emprego, mas emprego formal, né? sim.
ela era minha aluna, não sei aonde que ela trabalhava, e aí acho que um dia a escola fez um excursão para São Paulo, para um Hopi Hari, não sei, Sim. alguma coisa assim. Eu não sou muito desse tipo de coisa, mas falei: "Eu vou". Aí ela estava também. Eu lembro que era uma excursão, alguma coisa assim. E aí ela sentou do meu lado no ônibus. Aí eu estava com esse mesmo anel, a Bahá'í. E ele é muito aberto para ensinar a fé. Hoje em dia eu estou bem melhor, mas se não me perguntar, É eu mais tento, seletiva. sim, tento não Uhum. falar muita. Mas hoje em dia eu vejo que realmente é perder a oportunidade de se agir dessa maneira. Aí ela olhou para minha mão e falou assim: "Nossa, que anel bonito. O que que significa isso?" Falei: "Ai, lá vai, né?" Aí eu olhei e falei: "Como é que eu vou explicar?" Aí eu comecei, nem toquei no nome da fé Bahá'í, falei: "Olha, é um sinal religioso da minha religião, mais ou menos igual a cruz do O do cristianismo. cristianismo, e as letras são em árabe." Comecei falando, 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 falei: "Ai, meu Deus do céu." E passou. Nem sei se eu ensinei a fé. Acho que sem dúvida eu falei que era Bahá'í, Sim. sem dúvida. Eu não lembro de muitos anos atrás, isso em 88, 89. Eu não sei o que aconteceu depois, que ela ouviu falar da fé Bahá'í, algum lugar, não sei, que ela falou: "Não, eu tinha uma professora", isso depois eu fiquei sabendo que ela contou essa mesma história numa reunião em Mogi Guaçu um tempo atrás, meu irmão me falou. Que ela falou que conheceu através de uma professora Bahá'í que ela tinha, tal, e depois, muito tempo atrás, eu encontrei ela numa reunião Bahá'í, um fireside, uma reunião em Mogi Guaçu. Eu falei: "Nossa, Zé, o que você está fazendo aqui?" Ó, pergunta. Claro, né, o que você está fazendo aqui? Não sei se ela era Bahá'í na época ou não, se tornou Bahá'í, saiu como pioneira para Guiné-Bissau, com Kiomar, a irmã e todo mundo, e hoje é o que ela é. Hoje ela tem um filho jovem que O João. serve no Sultaniê, serviu no Conselho Bahá'í aqui de São Paulo. Que Olha aí. coisa, né? E às vezes começa com isso, alguém com receio às vezes de falar, compartilhou alguma coisa e depois a coisa floriu. Eu Olha, tenho muito hoje, claro, depois de muitos anos de vida também, depois de muito comparando. vale na cabeça, né? Hã? Não adianta estar junto comigo, ela fica, ai, lá vem ele começando a falar de novo. Mas olha, isso com o tempo, porque vem da história da rejeição Sim. do ambiente que você foi criado. É, Quando ela foi para a escola, se falava só alguma coisa que você era Bahá'í, vinha professor te bater com um pau na mão. é, Tinha que recitar o Alcorão. Era é. uma outra realidade. O meu filho, aqui nos Estados Unidos, também teve que estar aprendendo a se abrir, porque o vizinho do outro lado da rua, por exemplo, era um ministro de uma igreja batista. Os filhos, todos falando: "Ah, você vai para o inferno." Na cara dura. Na cara dura, mas então, ele tem como criancinha, 5, 6, 7, 8 anos de idade. Se alguém Coitado. está ficando falando que você vai para o inferno, desde que você é criança, muito receio. Agora que está na faculdade, agora que está encontrando a sua própria voz, está se abrindo. Não é sempre, todo mundo aprende a sua voz e acha a sua voz num horário diferente da sua vida. É. Mas a experiência que se passa, às vezes, se você passou muita rejeição, e tem gente que sempre teve rejeição. Eu lembro de um episódio de ensino em Bauru, quando o pai de um grande amigo da Jasma, do Ed, meu, lá, ele era também um pastor evangélico. Convidou a gente para fazer uma apresentação sobre a fé na igreja dele. Uhum. Foi minha mãe, a dona Margot, apresentamos todos nós, os filhos e outros barrais.
assim que terminou uma apresentação, que ele deu uns 10 minutos para a gente fazer a apresentação, aí ele subiu no palco e começou a atacar. Ninguém precisa de profeta falso aqui, Oh, meu mas sim, na lata mesmo, ali, O próprio que convidou? o próprio que convidou. Sem Queria vergonha. testar eles Convidou para para ver, fazer para isso. montar o circo dele, né? É, Mas olha, mas eu fico pensando comigo, a gente no final, com muita dignidade, obrigado pela receber a gente, pela oportunidade de compartilhar a nossa fé e deixamos por isso. Mas as pessoas que estavam ali na audiência, com certeza viram o é, que viram. exato, E corações foram tocados. Então, exato. não cabe a gente ter medo de ser rejeitado. Eu Claro, lembro claro. que, perdão, É, essa eu sempre conto para o Vale, né? Mas o Vale acho que é mais maduro, bem mais acostumado, né? Mas eu sempre falava para o meu filho, que ele tinha, até um tempo atrás, ele também evitava de falar. Se ninguém perguntava, ele ficava quietinho. Aí um dia, né, talvez a trauma de ter esses vizinhos, a gente sempre tem essa sorte de ter vizinho batista ou sim. protestante que as crianças vêm brincar e por inocência, porque escutaram dentro da casa eles Crianças. crianças. É. Mas muitos anos atrás isso. Aí um dia eu falei, ô André, não é só você. Aí ele falou assim, não, eu não quero que você compare minha situação com o que você passou no Irã. Tipo assim, não Sim, precisa falar o que duas você coisas passou diferentes. para me convencer. Falei, não. Aí eu lembro agora de Mujimirim. Eu lembro que uma vez era uma campanha de ensino, talvez você lembre dessa época, que era a Pitita, a Regina. Claro. Lembra? Eu era o coordenador desse grupo. Pronto, pronto, ok. Eu lembro que na época, que ano que foi, você lembra? Foi 98, começou no final de 98 até 2000. Ah, tá, então ótimo. Então eu já estava na cidade, eu já estava em Mujimirim. Mas claro, final de semana você estava em casa, sabia de tudo que estava acontecendo e como eu era muito grudada na minha mãe, tudo que ela tentava fazer, eu ajudava ela, trazia de soltania, dava carona e tal. Aí ela falou, olha, eu vou juntar com o pessoal, né? A Selma também era muito minha amiga, acho que agora está em Mogi, não sei onde ela está em Mogi, não sei Está onde no ela está. Mato Grosso. A Mato Grosso. Ele Eles é vão membro do fazer. Corpo Auxiliar. Ela é mesmo de corpo auxiliar, É. tá Uau. vendo? Aí ela falou: vamos fazer ensino e depois você leva a gente, dá uma carona para Nayerê, dona Nayerê, né? Na época estava Desculpa, viva. Neguinho, desculpa interromper, Sim. só para lembrar. Ela também foi uma das convidadas da segunda ou terceira temporada de Uma Opa, Graça temos que de ir lá ver o Podcast. vídeo dela. Belezinha, Então adoro você a Selma. procura no YouTube lá o vídeo dela. Da Selma. Ela tá uma É, história também, né? Pode é deixar. maravilhosa. Sim. Aí eu juntei, né? Tinha várias gerações e minha mãe é a dona Nairê, né? Não sei se você lembra da Nairê. Lembra? Claro. Lembro. É que eu não sei que ano que você foi para Mujimiri, Eu fui em quem que você... 91. Sim. Fomos para exposição de cartazes na praça, né? E eu sempre tímida. Ficava lá, assim, de leve, assim, explicava tal, mas conversas mais profundas eu tentava evitar um pouco, porque também eu não tenho muito conhecimento da Bíblia. E país católico, pessoas que entendem muito, você tem que ter muito, o Vale tem muito mais conhecimento da Bíblia do que eu. Hoje eu estou aprendendo mais, tenho mais. Eu não tenho como resolver o problema conforme o que Jesus falou, que você tem que Ah, basear em algum livro, né? No Irã era Islã, sim. aqui é Bíblia, tal. Aí estava eu, minha mãe e a dona Nayerê, e aí chegou minha mãe, não sei se uma das duas deram um panfleto, né? Um folheto Bahá'í
Um cara que estava lá, estava olhando e tal, eu falei: "Ué, tá olhando, tá curioso, né". Senhor de idade, assim, bem bonzinho, assim, baixinho, quietinho, nada de então Não aí minha era mãe ameaçador, né? aí saiu, né, saiu, olhou, saiu, alguém explicou um pouco para ele, aí eu lembro que ele saiu da praça e foi mais para o lado do centro, na calçada, e uma das 2, ou Nair, eu ou minha mãe, foram atrás dele e falaram: "Olha, já que estava lá, vamos entregar um folheto para ele". Santo Deus do céu! Ele ficou bravo, começou a xingar e ainda falou para as 2 que eu tive que entrar no meio e defender, falar: "São senhoras de idade, você toma cuidado que você fala". Vocês têm ainda ousadia de proclamar, Borrolá que me perdoa, sobre um falso profeta na frente da igreja, de igreja matriz, É. Você pressa. né, e ainda ameaçou que ele ia reclamar que a gente estava aqui. Eu falei: "Você não pode reclamar para nada, porque a prefeitura Isso é público. autorizou isso acontecer". Tipo assim, reclamou com a polícia, eu falei: "Não, não, não". E aí viu que não tem jeito e eu tentei acalmar ele para não, né, e ele falou: "Bom, mas tá garantido que vocês 2, né, as 2 mais de idade, me deixou de reserva, vocês vão para o inferno". Aí a dona Eira falou assim: "Te encontro lá então". Minha mãe estava toda assim, morrendo de medo, que: "Nossa, Naira, vamos embora, não discute com ele". E ela falou: "Não, não, tem que saber que o que ele está falando". Eu lembro, falei: "Meu Deus do céu, eu achei que só fosse no Irã, aqui está pegando fogo". Depende da população que aí eu comecei a ver que não É, importa onde, a fé sempre pode ser quando a atacada pessoa é fanática, né? Isso é fanatismo, pelas pessoas né? fanáticas. E acontece isso, assim como acontece outras experiências maravilhosas, né? Também, exatamente. Então, Mas eu olha, sempre falo para o meu filho: "Existe isso também, nós já passamos, então tenha coragem. é, Aonde você for falar nome de Bahá'u'lláh, vai ter pessoas que vão amar a mensagem, vão ter pessoas que não vão gostar, você tem que estar Uhum. preparado". olha, eu vou contar uma história rapidinha, porque essa história também está gravada no podcast, no episódio que Simin Efterrari foi Sim, de Belo convidada, Horizonte. de Belo Aham. Horizonte. Ela estava indo para uma convenção nacional, para uma conferência de ensino, alguma coisa, em São Paulo, e o Sr. Oderico, um senhor de Belo Horizonte, Sim, conheço também. pai, Faleceu. pai da Gilda, ele estava indo para assistir um jogo de futebol do Cruzeiro, porque ele Uhum. era cruzeirense, fanático, né? Porque saiu de Belo Horizonte para ir para São Paulo assistir futebol. Então ele sentou do lado dela no ônibus. Olha os dois, qual o espírito. Ela indo para atividade Bahá'í, ele para jogo de futebol. Só que ele era espírita, Hum. de formação religiosa. E aí sentou, cumprimentou ela no ônibus à noite, viagem à noite. Cumprimentou ela, ela respondeu o cumprimento. Ele puxou uma conversinha ali, porque mineiro, não sei de onde tirar que mineiro é calado. Mineiro conversa pra caramba. Calado nada. Aí ele puxou conversa com ela e perguntou para onde ela está, o que ela está indo fazer em São Paulo. Ela foi e falou. Quando ela falou que era uma conferência Bahá'í, ele falou: o que é Bahá'í? E ela falou que ela estava morta de cansada aquele dia, estava com sono, era de noite, ela ia dormir no ônibus para poder chegar inteira no dia seguinte para participar da conferência. Então ela não queria conversa. Ela foi responder, Cansaço. ela foi responder rapidinho para ele assim e pronto. Mas ele perguntou mais. E ele perguntou mais. E eles passaram quase que a viagem inteira ela falando da fé Bahá'í para ele, de tanto que ele perguntava. E ela Sim. praticamente não dormiu. E aí ela foi e falou: quando a gente descer do ônibus, eu vou pegar na mala um folheto Bahá'í para o senhor. E pronto, aí já quase amanhecendo o dia, ela deu uma cochiladinha quando acordou, que Olha o ônibus só. chegou na rodoviária, ela despediu dele, ele falou: e o folheto?
Uhum. Aí ela Meu teve Deus. que pegar o folheto lá, meio assim, sem Uhum. querer, pegou o folheto, ele foi, olhou, nossa, que folheto bonito. E que curso é esse aqui? Ela falou, isso é um curso por correspondência, que tinha nos Sim, folhetos, vocês lembram, né? lembro desse. Então, esse é um curso por correspondência. Ele, quanto custa? Ela falou, é de graça. Ah, então eu vou querer fazer. Como é que eu faço? Ela falou, o senhor preenche. Então, eu esperei que eu vou preencher. Preencheu e ela lá esperando pacientemente. Destacou o folhetinho, deu para ela. E falou, então eu vou esperar, o curso vai chegar em casa? Vai. Aí falou, tudo bem. Foi embora, foi lá assistir o jogo de futebol, ela foi para a conferência, chegou em Belo Horizonte, ela nem lembrou mais dele. Esqueceu o folhetinho na bolsa, Oh, o curso por correspondência. Passou uma semana ou duas, ele vai, lembra do endereço que ela deixou no folheto, endereço da casa dela. opa, foi Ele atrás. foi lá na casa dela, o bairro Meu Sagrada Deus. Família, até chegar no Sion, é atravessar a cidade de Belo Horizonte. Pois ele pegou o carro dele, que ele tinha um carro, ele era serralheiro. A Uhum. profissão dele era serralheiro. Ele pegou o carro, foi na casa dela, tocou campainha, bateu na Ah, porta e falou: Olha, eu sou. Aí ela não estava. Ele contou a história para a dona Efate e eu não recebi até hoje meu curso por correspondência. Ela falou que era de graça, que eu ia mandar. Será que eu preenchi o endereço errado? Por isso que não foi? Aí que eles descobriram lá, já recebeu o primeiro capítulo do curso. Resumindo a história, tem muita coisa por aí. Mas aí ele se tornou Bahá'í, fez o curso por correspondência, se tornou Bahá'í. Eu vou falar rapidinho o nome de algumas pessoas. Eu, Gabriel, Carlos Alberto, Gilda, Solange, o Alisson, Lu, que é o Luiz Gonzaga, Júlio, Francisco, Manuel, e tem um monte, são 40, que se tornaram Bahá'ís através dele. você vê? Você Puxa imagina? vida. E ela não É, queria Vai falar da. e ela não multiplicando. queria, ela Ela não queria ficar queria. quieta e queria dormir. Então Você é vê. isso, sabe? Toda vez que alguém senta do meu lado, em qualquer lugar, neguinho, eu penso no Sou Oderico. Eu A falo, gente não olha, de sabe quantas repente portas vão ser abridas. essa Quantos, pessoa é o seu Oderico. quantos corações essa pessoa não pode E a encostar? família toda é Bahá'í, né? Sim. Ele é avó do Marcos, né? Toda do Marcos, tem A os sobrinhos, família tem os toda é netos. Bahá'í. Toda a família é Bahá'í. Olha, isso quase me lembra das histórias de quando, Yeah. por exemplo, o meu tio ou meu avô estavam no táxi, parou um táxi do lado, ele abaixava o vidro, dava um folhetinho no sinal vermelho de um táxi para o outro, para o passageiro do outro táxi. Exatamente, Não ia exatamente. perder a oportunidade. É incrível. Eu vi uma vez, eu viajando com Bob Missler, seu tio, em ensino no Amazonas, nós Sim. usamos uma estratégia assim, ele sentava um pouco distante de mim, ele abria um folheto e eu também. E aí ele, como americano, com sotaque, então ele pedia uma pessoa para ler o folheto. E ele falava, não entendo o que está falando, você não pode explicar para mim? Aí a pessoa lia o folheto e explicava o que significava para ele. Falei, essa é uma religião. Ele falou, não, mas está parecendo uma seita. Não, 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 é religião. Olha, que eu tenho um profeta. Esse profeta, não sei pronunciar direito, mas é alguma coisa parecida com Baal lá, alguma coisa assim. Aí o Bob falava assim, esse H talvez tem som de R. Talvez seja Bahá'u'lláh. O homem acha que é isso. Quer dizer, era estratégia. A estratégia de vocês. Gente, Tá aí notícia que tá aí uma história que eu não sabia. então, não, tem muita história com o seu tio. No Puxa. interior do Amazonas, nós passamos uma semana numa cidade chamada Itacoatiara. Eu, ele, seu Razi e Anael. Anael, que mora hoje em São Lembra, Paulo, Anel? que é o dono do aquário, né? Ah, sim, Anael. A da Aquário Bem São Paulo. grandão, alto. É. Nós passamos uma semana em Itacoatiara, numa pensão lá, e Bob comprou um suco de maguari, aquele suco de fruta, maracujá. Aí eu falei, você gosta de maracujá, Bob? Ele falava, não, porque maracujá é mais forte.
Aí economiza mais. Aí tudo bem. O Bob pegava de manhã, a gente tomava o café da manhã da pensão, que era um café bem modesto. Ele falava assim, mas nós temos suco. Deixa quando a gente chegar no quarto, a gente toma um copo de suco. Aí ele pegava a garrafa de suco e fazia. Aqui é um jarro de água, né? De 1 litro. Colocava uma gotinha. Ah, meu Deus, ele fazia assim, ó. Pingava. Dava um gosto. Ele misturava e punha açúcar. Eu falei, Bob, que é isso? Não. Ele falou, não, experimenta, vai ter um gostinho de maracujá. A garrafinha de suco de meio litro durou para 4 pessoas 1 semana. Ah, sim. Esse era o Bob. Gente, nós podemos ficar aqui 1 semana conversando, ouvindo essas histórias e experiências maravilhosas de vocês, mas o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, eles estão com aquele sentimento: o que será que eu tenho que fazer para me tornar um pioneiro? Qual o conselho que vocês, como pioneiros, daria? Olha, Um de cada vez. o que vem mais para minha frente é saber do que a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida é ser de algum serviço a Deus. Deus não precisa da gente. Nós precisamos dele. Mas uma coisa que a gente pode ter uma bênção nossa é de ser um serviço a Deus. Como que a gente pode servir a Deus? Espalhando e ensinando a fé. Esse é um trabalho que Deus não pode fazer. Nós podemos ser o porta-voz dele. Que coisa. E ter formar um hábito de orar para poder, naquele dia, ser mandado uma alma, cruzar com uma alma que está já pronta ou receptiva, ou talvez nenhum deles, mas fala, me permita abrir a minha boca. Me permita uma oportunidade de ser algum serviço, de falar sobre Bahá'u'lláh para alguém. Isso daí já é para mim, esse é o passo primeiro de pioneirismo. É um amor pela oportunidade de ser de serviço a Bahá'u'lláh, que na verdade é um serviço para nós mesmos. A maior honra que a gente pode ter. Muito bom, muito bom. E, Neguinho, o que você aconselharia, Neguinho, para alguém que te perguntar isso? Proclamação é muito importante. Realmente, passar para frente a mensagem de Bahá'u'lláh, porque no mundo que a gente vive, cada país, claro, tem a sua experiência única, diferente. Eu sempre tento comparar Brasil com os Estados Unidos, que não é certo fazer isso, porque cada um tem a sua realidade. Com muita sabedoria e tentar entender quais são as dores da sua sociedade, da onde você vive. Porque eu sempre vejo a mensagem de Bahá'u'lláh como um remédio, uma prescrição para uma sociedade, um mundo doente. Pelo menos oferecer para o paciente, como ele estava falando. Porque eu tento, cada um tem a sua maneira, né? De atingir mais a população afro-americana. Essa está dentro do meu coração, é o que eu me sinto bem quando faço isso. Para mostrar que, mesmo vindo de um outro país, sempre falo que sou ou brasileira ou iraniana, isso não importa onde é o remédio que a gente tem. Se está sofrendo isso, se está acontecendo isso, todos esses preconceitos, a segregação, a falta de justiça, tudo. Nesse caso, estou dando um exemplo. Aqui está o remédio. Se realmente obedecer isso, todos nós, não vai ter que passar por tudo isso. Assim, a pessoa abraça, dependendo aonde está, quem está necessitando o quê. E eu tento primeiro fazer amizade com a pessoa, depois ensinar a fé. Não vou direto. É uma forma também muito
poderosa, porque a pessoa te conhece e depois ela vai conhecer aquilo Aí que depois vai você tem de escutar, mais importante. É. E Verdade. olha, essas dores, a oportunidade de conectar e fazer uma oração junto, sempre. às vezes é aquele primeiro. A gente nunca sabe qual que foi a última vez que aquela pessoa fez uma oração. Se você tem uma sementinha que está dentro da terra, está seco, e está seco faz 10 anos, você colocando uma gotinha de água é uma coisa necessária. Se você jogar um balde em cima, não vai florir. Pode Mas matar. às vezes é o começo de você amolecendo aquela água, aquela terra, para aquela semente começar a absorver essa água da vida, né? Que é o ensinamento da Verdade. fé. E olha, inclusive o que a Deguin fez outro dia, conversando com a vizinha. A gente vai conversando e vê que não importa a façada que tenha a casa, o carro, o que for, a raça, a pessoa tinha já perdido uma filha para câncer, tinha perdido um filho para AIDS, outra doença, medo Filho de não, irmão. irmão dela, quer dizer, o medo e o receio de inclusive falar dessa dor de que passou, porque é discriminação e que a pessoa vai julgar que você tinha um irmão que talvez era gay. Mas a gente vendo que, olha, mostrando que é só amor, aquela intenção pura que vem do coração, que a Neguin tem, que você sabe que está conversando, a pessoa se abre e conversa sobre as dores que aquela pessoa tem. Verdade. Claro que ela falou de uma coisa muito importante, que é você ler a realidade de onde você está mudando. Se você está realmente se locomovendo como pioneiro de um lugar para o outro, qual que é a realidade daquele local? Qual as necessidades para reconstruir a sociedade, né? Os poderes de reconstruir a sociedade. Mas, independente... E as dores daquele lugar e daquele povo. Mas todas as almas do mundo todo são almas, são iguais, são todos filhos de Deus. Todos têm uma base que, não importa qual cultura, qual raça, classe social, quando você está conectando alma para alma, todas as outras divisões desaparecem. Todos precisamos de amor. Eu lembro Verdade. que acabou, né? Gente, meus queridos, olha, maravilhoso, realmente, que papo. Esse papo dá para uma semana. Mas A gente precisa ter essa semana ainda. Vem aqui fazer uma visita. vai ser um prazer enorme, vai ser um prazer enorme. E quando vocês vierem aqui, a gente tem que fazer um feijãozinho tropeiro. Opa! Nossa, Pois é. adoro. Então, Comida mineira. olha, meu pai falava que a melhor comida é aquela que a gente come com fome. Isso. Exatamente. Quando está com fome. Então é isso. Mas olha, como no início nós dissemos que nós aqui não apresentamos os convidados. No final do nosso episódio, nós também não despedimos deles. Eles é que se despeçam de cada um de nós. Mas antes, eu quero agradecer mais uma vez vocês por ter aceito o nosso convite e ter participado desse episódio com histórias e experiências e aconselhamentos tão maravilhosos. Realmente, muito obrigado. Que Deus há de abençoar vocês e sua família. Agradecer esse povo de bom gosto que nos assiste, que dá o joinha, que compartilha, que toca o sininho, porque esse programa precisa de crescer, como ele tem crescido. A gente, quando começou, a gente imaginava fazer um episódio, uma temporada. Convida aí uns 10 amigos pioneiros, já tem 50, e não vamos conseguir convidar todos, porque já tem 7 temporadas prontinhas, mais 3 temporadas já engatilhadas, né? Maravilha. Então, a gente quer agradecer esses nossos espectadores, pedir que compartilhem tudo isso, e as palavras finais são de vocês. Que vocês se despeçam, mas guarda um beijo nosso no coração de vocês. Fiquem à vontade. Olha, nem sei como agradecer a você por esse serviço, esse trabalho que você está fazendo. Acho que tem que expandir realmente. Talvez você faz uma sindicância do programa e espalhe para o resto do mundo. Você espalha esse know-how, porque tem pioneiros em
todas as partes do planeta em outras línguas, talvez com uma legenda embaixo, a gente consegue aí aproveitar os aprendizados dos outros lados do mundo. Mas o carinho seu, o amor seu que você sempre traz, a gente tem o maior prazer de fazer isso, um carinho enorme pelo Brasil e pelos povos do mundo todo. Sim. Pelo povo do mundo. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente levar adiante, eu tento levar adiante essa mensagem, servir a humanidade da melhor maneira que eu consigo. Infelizmente, pedir perdão a Deus pelas minhas fraquezas e pelas minhas deficiências e aceitar que tudo que eu estou fazendo, estou conseguindo fazer graças a uma dádiva e uma bênção que Deus permitiu fazer. Realmente, a maior dádiva, a maior graça que a gente tem nessa vida é ter recebido essa fé, esse ensino, essa chama de luz dentro do coração que Deus passou dos meus avós, para os meus pais, para a gente, e que vários outros amigos nossos, né, um shout-out, como não sei se falam isso em português, lá para o Paulo Alto, que eu lembro quando a gente saía para conversar, eu tomava uma Coca-Cola e tava uma caipirinha, na época, antes de sortar na Marra. Muitas vezes saía para um barzinho lá na rua de Bauru, mas essas conexões que a gente faz são conexões humanas que vão levar a nossa vida toda, não só aqui, mas a gente leva para o mundo espiritual, para o próximo mundo. Então, a nossa rede social, no próximo mundo, sem as impedâncias materiais, vai ser incrível. Sem dúvida. Muito obrigado por o que você está fazendo com isso aqui, realmente muito especial. E eu quero ver qual o seu. Tem um episódio que alguém já fez com você? Se não tiver feito, eu sei que você... O 10º episódio da primeira temporada. Opa, beleza. Perdão que eu ainda não assisti. Nós vamos lá assistir, sim. Vamos dar o joia, tocar o sininho, fazer os sponsorships ali. Beleza. Obrigado pelo convite mais uma vez. Poder ajudar, compartilhar um pouco das nossas experiências, espero que seja válido. Com certeza. E olha, para mim, para todo o povo que está assistindo, estamos orando por vocês. Faz um recadinho aqui, faz um espacinho aqui, ó. Quero sair para pioneiro, quero fazer um ensino. Turma do Padim aqui do podcast, dá uma rodada de oração para mim. Deixa o seu recado aí com a gente. E vamos orar de todo o planeta. Aqui dos Estados Unidos, estamos orando para todos vocês aí no Brasil. Isso, e vocês orem por nós. Mas olha, muito obrigado. Realmente, que Deus abençoe vocês. E sem vocês não existia esse programa. Graças a pioneiros como vocês é que o programa está correndo, né? Muito obrigado. Um beijo bem grande para vocês. Padinha. Beijo. Boa noite. Para você também. Grande abraço. A gente se vê ainda. O coração está dilatado aqui. Muito obrigado. Beijão para você e toda a família. Obrigado. Obrigado, Padinha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.